Mas prestem só atenção nessa informação com a qual a gente vai abrir o Seleção de hoje. Nunca foi tão forte a possibilidade de o Campeonato Brasileiro 2021 parar, por causa do imbróglio que nesse momento tem Flamengo de um lado, os outros 19 clubes da Série A de outro. A CBF não se pronuncia publicamente. O que a gente apurou é que a própria entidade reconhece que a situação está tensa. Nesta quarta-feira, os clubes prometem divulgar, estamos aguardando aqui, olhando o tempo inteiro no celular, uma nota com a posição dos clubes, pressionando a CBF e o STJD a não permitir que nessa rodada do fim de semana o Flamengo tenha público. É uma informação quente e que pode bagunçar geral o Campeonato Brasileiro 2021. Vou dar as boas-vindas aqui aos nossos comentaristas, que hoje são Roque Júnior, Carlos Eduardo Mansur e Sérgio Xavier Filho. Fala, Roque, bem-vindo ao Seleção Tudo em Paz. Boa tarde, Isaac, Mansur, Serginho, boa tarde a todos. O destaque é esse, né, Isaac? Apesar de nós termos hoje aí a Copa do Brasil, né? Os semifinalistas, saem hoje os semifinalistas, mas essa notícia de paralisação do Campeonato Brasileiro, eu acho que é a mais importante. O meu destaque vai para isso também. Vamos ver o que vai acontecer, né? E eu concordo, acho que tem que ter, de certa forma, uma igualdade aí, né? E esses clubes e a CBF, se tem um conselho arbitral, se respeita o conselho arbitral. O que ouvimos da CBF foi o seguinte: é provável que vai parar? É pouco provável? Muito provável? A CBF apenas admite que nunca foi tão forte a possibilidade de o campeonato parar. E olha, eu não lembro de imbróglio desse jeito, assim, desse tipo, desde os tempos de Eurico Miranda. Com você chegar numa quarta-feira e ficar pensando, será que vai ter rodada nesse fim de semana? Fala, Mansur, bem-vindo ao Seleção Tudo em Paz? Olha, em paz não é o termo, Rezec. Abraço para você, para o Roque, para o Serginho. Em paz eu acho que não é exatamente o termo. Eu até acho que, se for confirmada a paralisação desse domingo, desse fim de semana, a gente até poderia eleger o domingo, né, que vai ser dia 19 de setembro, e talvez fixá-lo como um feriado futebolístico nacional para ser celebrado anualmente. Não que a gente tenha algo a comemorar, e nem que eu seja contra o movimento da paralisação, ao contrário, eu compreendo a posição dos demais 19 clubes. Eu acho que talvez a gente deva ter daqui para frente uma data para relembrar a nossa incapacidade de viver em coletividade, de dialogar, de cumprir pactos, de cumprir regulamentos. Essas características tão brasileiras, talvez elas mereçam uma data no calendário daqui para frente, né? Bom, eu tô louco para que o campeonato não pare, cara. O Campeonato Brasileiro tá demais. No último fim de semana a gente teve 2 confrontos de times do atual G4, Atlético Mineiro contra Fortaleza, Flamengo contra Palmeiras. O Palmeiras tem que reagir, o Corinthians deve estrear o Willian nesse fim de semana. O São Paulo, que é o 16º colocado, tem um jogo tenso. O Flamengo encara o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, com o Grêmio tentando ser da zona do rebaixamento. Eu quero ver a bola rolar. Só que jornalista, infelizmente, não escolhe só notícias boas. Hoje estamos falando de coisas boas. A notícia se apresenta na nossa frente e a gente trata delas. Sérgio Xavier Filho, bem-vindo ao Seleção Tudo em Paz com um amigo? Tudo em paz, Rezec, boa tarde, Roque, Mansur e todos que nos assistem. Você falou de notícia boa, né? E a história clássica do jornalismo é no 11 de setembro, né? Que o portal IG, na época, resolveu, não, hoje só vamos dar boas notícias, né? E a gente sabe o que aconteceu, né? Foi um desastre total, eles no meio da manhã tiveram que mudar o plano deles. Quando você ia falando, Rizek, tentando lembrar de confusões, eu lembrei de uma, eu acho que você trabalhava nessa época também, que foi uma final, né? Corinthians e Atlético Mineiro, final de Brasileiro, que a gente não sabia se ia acontecer à noite, porque tinha uma liminar e não sei o quê, né? Olha, assim, é inacreditável que a gente tenha chegado a essa situação e a gente só chegou por conta do absurdo egoísmo do futebol brasileiro, né? Hoje o protagonista é o Flamengo, mas todos são, viu? Não tem ninguém perdoado, que todo mundo só pensa no seu. Ninguém está preocupado com o produto futebol, né? Com uma ideia geral de se entregar algo melhor para o telespectador, para o cara que vai para o estádio. Essa ideia não existe. Eu quero que o meu ganhe. E quando eu só quero que o meu vença, todos perdem. O jogo de hoje vai acontecer no Maracanã. O Grêmio até entrou com um mandado de garantia no STJD ontem à tarde.
para tentar barrar a torcida do Flamengo, não o jogo. Mas a chance, o próprio Grêmio reconhece, a chance é mínima de conseguir barrar a torcida. Inclusive, ingressos já foram vendidos. Hoje a gente viu filas para retirar ingressos. O Grêmio está tentando mais para marcar uma posição mesmo, uma última cartada nos tribunais. Mas hoje teremos jogo e teremos público. A dúvida é para o fim de semana. E para explicar a situação, eu vou ter que fazer aqui uma cronologia dos fatos. No dia 24 de março desse ano, os clubes se reuniram, os 20 clubes da Série A, se reuniram no Congresso Técnico, ou Conselho Técnico. A gente chama de Congresso, outros chamam de Conselho Técnico. E, segundo os 19 clubes da Série A, porque o Flamengo nega essa versão, eles chegaram, debateram a questão da volta ao público e houve um entendimento, segundo o que alegam os clubes, segundo o que falou aqui o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, segundo o que falou o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, segundo o que também nos confirmou o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, é a versão deles, 19 clubes de um lado, foi debatida a questão da volta ao público. Essa reunião não teve uma ata. Na semana passada, a gente entrevistou o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunch de Abrantes, advogado, e ele falou assim, olha, essa reunião não teve ata e não foi discutida a volta ao público, é a versão dele. Eu trato como versão porque não tem como eu estabelecer quem está falando a verdade, mas são versões distintas sobre uma mesma reunião. Então, os clubes estão dizendo que nessa reunião, que não tem uma ata, mas a CBF garante que ela foi gravada. Acho até curioso que essa gravação não tenha vindo à tona ainda. Mas a CBF garante que a reunião foi gravada e não há uma ata. Ela confirma que realmente, como alega o Flamengo, não há uma ata assinada pelos 20 clubes. Então, a gente lida com versões. Os 19 clubes alegam que nessa reunião foi tratada da volta ao público e que só voltaria público no estádio quando todo mundo tivesse autorização do poder público local, ou seja, governo estadual, prefeituras, para ter público nos estádios. O Flamengo tem hoje autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro para ter público no Maracanã. Inclusive, é um protocolo que o próprio Flamengo elaborou e a Prefeitura entendeu que o protocolo era seguro, era bom e adotou o protocolo, será colocado em prática hoje. Pois bem, também ficou decidido que a CBF iria, com o devido tempo, assim que as autorizações voltassem, a sua comissão médica iria estabelecer os parâmetros para a volta do público. Aí, em agosto desse ano, foi lançado, a gente pode colocar na tela, o protocolo de recomendações para o retorno do público aos estádios em todas as competições da CBF em 2021. Isso foi lançado em agosto. E esse protocolo, ele é muito claro sobre a volta do público ao Campeonato Brasileiro da Série A e B, por exemplo. Lá estabelece de forma muito clara que a adoção deste protocolo, que viabiliza o retorno do público aos estádios, está sujeita à aprovação do mesmo nos respectivos conselhos técnicos, em reuniões extraordinárias. Foi feita a reunião extraordinária na semana passada. O Flamengo não foi, simplesmente mandou no grupo de zap dos presidentes de clube uma nota oficial e os outros 19 aprovaram esse protocolo que você está vendo na tela e, de novo, ratificaram a informação. Só volta quando todo mundo tiver as condições. O Flamengo discorda, o Flamengo acha que não é competência do Conselho Técnico versar sobre isso, não é competência da CBF. O Flamengo se apega a uma decisão do Superior Tribunal Federal, o STF, de que cabe ao poder público local estabelecer o que pode abrir, o que pode fechar. A CBF e os demais clubes não têm nada a ver com isso. Essa é a versão do Flamengo. Pois bem, esse protocolo, então, foi ratificado, como você está vendo, e no caso específico de competições de mata-mata, ele é muito claro. Ele diz o seguinte, se por alguma razão sanitária você não pôde ter público no jogo da ida, era o caso, você vê, em partida de ida e volta de mata-mata, no caso de um dos clubes envolvidos não ter autorização pelo órgão local para receber público no estádio, ambas as partidas não terão público. Então, o Grêmio não tinha autorização para ter público no jogo da ida da Copa do Brasil. O Flamengo tem do poder público local para ter no jogo da volta. Por esse regulamento que você está lendo aí, não deveria ter público no Maracanã. O texto é muito claro, não deixa margem para dúvida. Só que o Flamengo entrou com um pedido de liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e foi acatado. O que é uma liminar? É quando você tem que ter uma decisão urgente para depois ser avaliada pelo tribunal, pelo pleno.
E numa decisão monocrática, o STJD deu a liminar ao Flamengo. Então, essa liminar permite ao Flamengo, nesse momento, atuar fora do regulamento que vocês leram. O Flamengo não está cometendo uma ilegalidade nesse momento, ele está atuando sob uma liminar. Os clubes tentaram derrubar essa liminar. O STJD, por meio do seu presidente, o Otávio Noronha Filho, disse que não iria julgar o mérito dessa questão, dessa liminar, antes do dia 23, que é a outra quinta-feira. O pleno se reúne toda quinta-feira. Há uma pressão hoje dos clubes para que o STJD antecipe o julgamento, pelo menos para amanhã, para que a gente não tenha uma incerteza jurídica e essa decisão seja votada antes da rodada do fim de semana. O que acreditam os clubes? Como o regulamento é muito claro, não deixa margem para dúvida, os clubes acreditam, não vou eu dizer o que deve acontecer, os clubes acreditam que essa liminar, na votação do pleno do STJD, tem tudo para cair. E aí, portanto, ficaria cancelado o público no fim de semana sem polêmica. Se o STJD não antecipar essa reunião do pleno, ou seja, a liminar está mantida, aí teremos uma confusão para mais de metro, porque os clubes ameaçam paralisar a competição. E como paralisa a competição? Eles vão pedir à CBF que adie a rodada. E a CBF considera que os clubes têm razão, mas o que pode levar a CBF a adiar uma rodada? Tem meios jurídicos para tal? Tudo isso é o que está à mesa hoje, nesta quarta-feira quente do futebol brasileiro, viu, Carlos Eduardo Mansur? Vocês estão rindo, né? Mas eu expliquei certinho, né? Não é de mim que vocês estão rindo, não, né? Não, pelo contrário. Rizek, Tá. Antes do Mansur, deixa eu só fazer uma lembrança, né? Que é o que a CBF diz, né? Não existia ata, porque a reunião foi virtual, né? Cada um estava em sua casa ali, né? Então, a gravação seria a ata, né? Então tem esse detalhe técnico que é a CBF quem disse. E agora eu passo a palavra para o Mansur, que eu roubei a palavra do Mansur. Sim, diga, Mansur. De forma alguma. E tá rindo do quê, Mansur? Vou dizer algo mais Baita tema sério desse, triste. triste, tá rindo do quê, Mansur? Não, só uma coisa que eu acho importante colocar, diante de toda a cronologia dos fatos que você colocou, e é importante para organizar o pensamento, né? Porque a gente é bombardeado com tantas informações, é bom organizar o pensamento. O que eu quero colocar aqui, primeiro, sobre a reunião de 24 de março. A questão é que, independentemente das versões de cada parte, nasceu desta reunião o regulamento de competição do Campeonato Brasileiro. Eu convido a quem quiser a olhar tanto o regulamento do Campeonato Brasileiro quanto o regulamento da Copa do Brasil. No caso da Copa do Brasil, o artigo 37 do regulamento. No caso do Campeonato Brasileiro, o artigo 31, ambos são idênticos. Dizem que os clubes participantes se obrigam a seguir as diretrizes técnicas de competições da CBF e o guia médico da CBF. São dois documentos anteriores, inclusive, a esse protocolo que a gente exibiu a imagem agora há pouco, e eles já tratavam das competições sem público até uma nova deliberação em contrário. Ou seja, nasceu daí um regulamento que discutido destacadamente um artigo ou outro, o fato é que este regulamento foi aprovado na reunião. O que eu quero dizer é que se a gente passar no futebol brasileiro a judicializar cada item de regulamento que alguma das partes envolvidas discorde, a gente vai precisar ter 20 regulamentos para fazer um campeonato brasileiro de Série A, um que atenda a cada clube, e isso absolutamente não é possível. O futebol brasileiro precisa, de uma vez por todas, entender que o pilar de qualquer disputa esportiva e de qualquer crescimento dos campeonatos como negócio, ele precisa ser um entendimento de que esse é um colegiado e de que, eventualmente, em algumas decisões, você pode ser vencido desse colegiado e acabará se submetendo à decisão da maioria, inclusive em temas importantes. Senão, a gente não tem segurança para disputar nenhum campeonato, porque você pode ir a um tribunal e este tribunal conceder de forma monocrática uma decisão que contraria algo que está escrito, inclusive, e que foi aprovado pelos clubes. Para mim, esse episódio, ele é importante que a gente se debruce... Desculpa, Rizek. Imagina. É importante que a gente se debruce sobre os detalhes dele, porque ele mexe muito com o futuro, com o presente do futebol brasileiro, com a realização de uma rodada, com tudo isso. Mas eu acho que tem uma coisa muito maior em jogo, para o futuro, inclusive, que é a nossa capacidade de ver os clubes, em algum momento, se juntarem e tratarem como produto o Campeonato Brasileiro como um bem comum. Senão, a gente, há 2 meses atrás, falava em liga aqui no Brasil. Hoje a gente está muito mais distante dela. Porque está claro, como a cada tema, nem num tema como a pandemia, de saúde pública, a maior crise sanitária, a retomada do público, os clubes conseguiram entrar no mínimo de acordo. E as individualidades continuam a prevalecer.
Esse episódio, ele é marcante na perpetuação do pensamento individualista no futebol brasileiro. A gente não evolui, a gente não sai do lugar, pelo contrário. Você lembrou, fez referências a dirigentes dos anos 80, 90. A gente parece que regride.